Boa noite a todos. Que a paz, o grande amor de nosso Mestre possa envolver nossos corações, trazendo paz, acalmando as nossas mentes e que possamos compreender melhor os ensinamentos. Fiquei muito feliz com esse convite de trazer esse estudo aqui, falar sobre o Livro dos Espíritos, algumas questões. É sempre muito bom, muito gratificante, porque eu sempre digo que são livros de cabeceira, são livros que a gente precisa ler, reler quantas vezes forem. Cada vez que a gente lê, que a gente abre um livro da codificação e que a gente lê uma pergunta, um trecho, o nosso entendimento se amplia. Então é sempre muito bom falar, e eu acho que a gente tem que ler sim, ler muito, várias vezes, até que a gente realmente compreenda a mensagem que os nossos queridos irmãos trouxeram no nosso Consolador Prometido. E para começarmos o nosso bate-papo, eu escolhi o livro Vinha de Luz, uma mensagem que está ali dentro, enviada por irmão Emmanuel por meio do nosso querido Chico Xavier. A mensagem é a número 11. Que tem o nome, que tem o título, Abre a Porta. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando, recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guarda de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo, para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, e eu fiquei muito feliz porque eu recebi essa bela mensagem como presente. Eu estava levantando, os assuntos, lendo sobre o tema para que a gente conseguisse conversar hoje, e essa mensagem ela caiu assim de presente no meu colo. A gente sabe que nada é por acaso. É uma belíssima mensagem enviada, por meio de Chico Xavier, e mensagem de Emmanuel, e que tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar hoje. Porque hoje nós iremos falar sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É esse o tema. E esse assunto, ele se encontra na parte 2ª do Livro dos Espíritos, lá na parte que tem o título A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E é um tema bem amplo, são mais de 30 questões, 32 na verdade. Vai da 489 até a 521. E Kardec levanta várias dúvidas. Logo de cara, ele questiona se os espíritos se ligam a uma pessoa individualmente para a proteção.
E os espíritos são categóricos, sim, com certeza. São chamados os espíritos bons, o bom gênio ou o anjo guardião. E diante dessa resposta, Kardec já emenda mais alguns questionamentos. O que seria esse anjo da guarda? Em que momento ele se liga ao encarnado que ele vai auxiliar? Qual seria essa missão? Essa missão ela é voluntária ou ele é forçado a participar dessa missão? Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender é que nunca estamos sozinhos, nunca. Cada encarnado tem ao seu lado um espírito de condições elevadas que o auxilia, que o orienta, que o protege nas horas difíceis. Poxa, mas até mesmo aquele irmão que se encontra num estado ainda selvagem ou de inferioridade moral, de grande inferioridade, ele tem igualmente espíritos protetores ali ao lado dele? Claro que sim, com toda certeza. Até porque somos todos filhos do mesmo Pai Criador. Fomos todos criados do mesmo modo, simples e ignorantes. E um pai não desampara seu filho. Logo, ninguém, absolutamente ninguém, é desamparado por Deus. Cada ser tem um espírito que vela por ele. E os filhos mais evoluídos, eles amparam os menos evoluídos, estendendo as oportunidades de trabalho para todos os seres em todas as escalas de evolução espiritual. A evolução do protetor é de acordo com o protegido. Assim que os espíritos dizem: como daríamos para uma criança que acabou de aprender a ler um professor de filosofia? Não faria sentido, porque a criança não ia entender nada. Isso acontece também com a gente. Os espíritos protetores, eles pertencem à classe dos espíritos elevados. No entanto, não são iguais na elevação. O importante é que a gente entenda que quem guia, ou seja, o espírito protetor, é sempre mais elevado do que quem está sendo guiado, do protegido. E também é interessante essa ideia de anjo guardião, porque ele está presente em quase todas as religiões, mesmo que sejam utilizados termos, nomenclaturas diferentes. A ideia é sempre a mesma. É o entendimento de que existem enviados de Deus que estão ao nosso lado para nos guiar, para nos mostrar o melhor caminho a seguir. O anjo da guarda nada mais é do que aquele espírito protetor de uma ordem mais elevada que conduz o seu protegido pelo bom caminho, pelo caminho do bem, como um pai que aconselha, que consola nos momentos de aflição, que nos sustenta nas provas da vida. São realmente verdadeiros anjos protetores, porque eles tomam a posição de nos guiar, respondendo nossas interrogações em forma de pensamentos, né? Quantos pensamentos chegam, quantas informações chegam em nossos pensamentos, não é mesmo? Um outro ponto também importante para a gente entender é que não é somente o anjo guardião que nos acompanha. Não. Existem muitas gradações na proteção e na simpatia. Ou seja, são vários espíritos que simpatizam conosco e nos acompanham, e existem também espíritos que se ligam conosco com orientação do espírito protetor. Então peraí, o espírito protetor, o espírito familiar e o espírito simpático, não é tudo a mesma coisa? Existe diferença entre eles? Sim, existe diferença entre eles. Existe o que poderíamos chamar de uma hierarquia de espíritos. Claro que uma hierarquia moral. Uma hierarquia que tem por base o desenvolvimento, a evolução espiritual em que cada ser da criação se encontra. Na obra Filosofia Espírita, de Miramês, ele nos diz que além do anjo guardião que está junto ao encarnado, guiando no caminho do bem, existem também outros espíritos que o acompanham como auxiliares, bem como existem também outros que simpatizam com o irmão encarnado por afinidade, afinidade conseguida nessa vida ou afinidade de outras vidas. Então, das explicações dadas pelos espíritos a Kardec e colocadas no Livro dos Espíritos, e das observações feitas por Miramês lá no Filosofia Espírita, podemos resumir dizendo que o espírito protetor, ou o anjo da guarda, ou o bom gênio, o nome que queira, é aquele que tem por missão guiar o encarnado, auxiliando a progredir. É sempre de uma natureza superior ao do protegido. Já os espíritos familiares, eles se ligam por laços afetivos, com o fim de ajudar na medida do grau evolutivo em que eles se encontrem.
seriam os auxiliares, citados por Miramês. Eles só agem por ordem ou por permissão dos espíritos protetores, tá? Miramês diz também que é como se fosse uma família, onde moram juntas diversas criaturas sob a orientação dos pais. E os espíritos simpáticos? Bom, esses nós atraímos por semelhança de gostos, de sentimentos, de pensamentos. E é aí que a gente costuma brincar, porque é aí que o bicho pega. Porque como atraímos por semelhança de vibração, atraímos tanto o bem quanto o mal. Mais pra frente aqui do nosso bate-papo, a gente retoma esses dois grupos de espíritos, os familiares e os simpáticos. Por enquanto a gente vai continuar falando sobre o nosso querido anjo guardião, para seguir até a ordem das questões colocadas por Kardec, tá? Na ordem do Livro dos Espíritos. E aí, continuando, como já sabemos, eles se comportam como o pai e têm por missão auxiliar o despertar dos nossos sentimentos no bem. E vamos concordar que, em geral, a tarefa desse irmão, a tarefa dessa irmã é um tanto quanto árdua. Eles estão sempre clareando os nossos pensamentos, fortalecendo o nosso coração nos momentos difíceis que precisamos passar, nos inspirando para que possamos enfrentar as vicissitudes com bom ânimo. Realmente é um irmão muito querido que aceitou a tarefa de nos auxiliar, de velar por nós, desde o nosso nascimento até o nosso desenlace, ou seja, desde que começamos aqui, né, a nossa jornada corpórea, digamos assim. E há muitos casos em que o espírito guardião, ele continua acompanhando o protegido no mundo dos espíritos e que também o serve de amparo por muitas reencarnações. Eu acho que é daí mesmo, né, que vem o nome espírito protetor, porque são anjos mesmo, que conhecem as nossas dificuldades, que conhecem as nossas fraquezas e ali permanecem com dedicação nessa tarefa de orientação, de nos colocar no caminho reto do bem. Mas pode acontecer de algum espírito se afastar da posição de protetor? Foi uma dúvida levantada por Kardec aos irmãos. Será que isso pode acontecer? E os espíritos dizem que sim, isso pode acontecer. Pode acontecer em duas situações. Eles podem ser, primeiro, designados para uma missão. Nesse caso, a grande verdade é que eles nem se afastam, né? Houve a necessidade de um espírito protetor assumir uma outra tarefa. E nesse caso, ele será substituído. Porque, lembra, ninguém fica desamparado. Não é mesmo? Então, se por algum motivo ele necessite deixar-se protegido para assumir outros trabalhos, um outro irmão de elevação equivalente a ele assumirá essa tarefa de ser o protetor. Miramês também lá no livro Filosofia Espírita nos diz que caso ocorra essa troca, que nós encarnados nós não percebemos no campo da consciência que houve essa troca. Mas que durante o sono, no momento de descanso do nosso corpo físico, em que o nosso espírito fica mais liberto, somos apresentados ao nosso novo protetor. Interessante isso, né? E o amor que esses irmãos nutrem por nós é tão grande, amigos, que mesmo sendo substituído, eles retornam para saber de nós. Se estamos aproveitando a oportunidade, essa bendita oportunidade na evolução. Mas lembra que eu disse que eram duas situações? Uma foi essa. E qual seria a outra? A outra é quando o protegido não escuta. Eu também comentei que o trabalho do espírito protetor é um tanto quanto árduo. Lembra? Por quê? Porque acontece que muitas vezes o protegido é um rebelde. Na verdade, na maioria das vezes, né? E por mais que o espírito protetor dê conselhos, esses conselhos são inúteis. Porque pelo livre-arbítrio, o protegido prefere se sintonizar, dar ouvidos às influências dos espíritos inferiores. E acaba que essas influências passam a ser mais fortes do que a influência do espírito protetor. E aí o que acontece? O protetor silencia. Foi isso que os espíritos disseram a Kardec. O espírito protetor, ele não o abandona. Ele simplesmente se afasta um pouquinho e fica ali quietinho no canto dele. O homem é que tapa os ouvidos. O protetor volta sempre, desde que ele seja chamado. E é sempre que a gente volta a essa afirmação inicial, que ninguém fica desamparado, porque não existe abandono na lei de amor de nosso Pai Criador.
Ele sabe de tudo. Ele conhece todos nós. Ele sabe que cada um se encontra num determinado degrau desse processo de despertamento espiritual. Por isso não existe punição divina. Os bons espíritos nunca fazem mal a ninguém. Imagine então nosso Pai, que a todos criou. Se Deus permite que haja sofrimento, é porque o sofrimento tem o valor de despertar as criaturas. Sofrimento é escola para a felicidade e não é para a punição. Sofrimento não é punição. E se entendermos que tudo tem uma razão de ser e que nada se faz sem a permissão de Deus, o mal é um bem que não despertou ainda. Se o protegido se afastou do seu protetor e entrou lá na faixa de vibração inferior, foi porque encontrou sintonia ali. Foi ele que deu causa. Eu li uma vez uma frase que resume um pouco isso. Na realidade, um parágrafozinho, né? Não me recordo bem aonde, mas dizia mais ou menos isso. Os pássaros, eles se reúnem por bando. Os peixes em cardumes, pela mesma lei. E assim acontece aos animais, às plantas e certamente aos homens. Porque semelhante atrai semelhante. É a lei de afinidade. E Kardec também levanta um questionamento bem interessante a respeito desse ponto. Ele questiona se os espíritos protetores deixam que o seu constrangido fique à mercê porque eles não têm como lidar contra os espíritos maléficos. E eu disse que é interessante porque, na grande maioria das vezes, é um temor nosso, né? Temos dificuldade de compreender que o anjo guardião, ele não violenta a consciência do protegido. Ele não o obriga a nada, ele orienta, ele guia, ele protege sim, mas ele não impõe nada. A luz nunca teme as trevas, meus irmãos, até porque a superioridade moral sempre, todo o tempo, triunfa. O fato do espírito protetor, do anjo da guarda, não opor resistência, não é sinônimo de medo, muito pelo contrário, e sim respeito ao livre-arbítrio de cada um. Necessário se faz que queiramos melhorar para sermos auxiliados, não é? Eles não são responsáveis pelos caminhos errados que nós seguimos. Eles não são responsáveis pelos nossos maus resultados. Muito pelo contrário, isso é uma responsabilidade nossa. Eles fazem o que estão ao alcance deles para nos auxiliar. E exatamente por isso que eu gostei de quero voltar, à leitura que fizemos da mensagem de Emmanuel por meio de Chico Xavier, lá na nossa leitura de preparo, em que diz que o mestre não violenta o santuário de nenhum filho de Deus, nem mesmo por amor. E olha que ele nos ama muito, não é? Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas de comunhão com o Pai no momento certo. Cada um tem o seu momento de despertar. Se lembramos que o espírito guardião, ele é um espírito de condição elevada, entenderemos que eles não lamentam a perda da oportunidade. Eles não se desesperam, eles amam, eles auxiliam, eles guiam, eles dão bom ânimo aos entristecidos, eles dão esperança aos desesperançados. Mas somos nós que nos desesperamos, pois ainda nos falta sabedoria, ainda nos falta uma evolução espiritual maior. E quando o espírito protetor vê que o seu protegido está num bom caminho, ele se sente feliz, é uma alegria de ver o resultado positivo desse irmão. Mas Kardec, na curiosidade, perguntou uma outra coisa. É possível saber o nome do espírito protetor, do anjo da guarda? Como vamos invocá-lo, se não o conhecemos? E aí os irmãos, eles respondem devolvendo com uma outra pergunta. Eles dizem mais ou menos assim: como quereis saber nomes que não existem para vocês? Acreditam que só existem os espíritos que vocês conhecem? É verdade, né? E acrescentam: dai o nome que quiseres. Um espírito superior, por exemplo, que você tenha simpatia, que você tenha veneração, pode dar um nome que você se afinize, porque ele receberá com gratidão. E quando ele for chamado por esse nome, ele vai atender com presteza, porque isso não é importante para eles, o nome. O que é importante para esses irmãos é o nosso caminho no bem, é o auxílio que eles nos dão. E Kardec continua, ele pergunta: tem muitos espíritos protetores? Quer dizer, cada um tem um monte de espíritos protetor? E aí eles dizem: não, temos muitos espíritos em sintonia
pela lei de afinidade. Mas cada um de nós tem um espírito responsável que atende como guia e orienta nas andanças pela vida corpórea. Já os espíritos simpáticos, bom, aí a gente pode ter um monte, porque a gente atrai em consonância com os nossos sentimentos. Logo, os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, dependendo do que sentimos, pelo modo que vivemos, o que pensamos e vibramos em nossos pensamentos. O que nos cerca trazem o íntimo que nós carregamos. E aí Kardec amplia isso. Ele pergunta, e as cidades? E as sociedades? E as nações? Elas possuem também espíritos protetores? E nossos irmãos respondem, sim, com toda certeza, protetores especiais, pela razão de que os agregados são individualidades coletivas e que precisam de uma direção superior. O espírito protetor de uma nação, ele possui qualidades que ultrapassam a capacidade de definição. Temos dificuldades em definir porque nos falta vocabulário, não é? São ministros do Cristo em trabalho ativo e constante que já alcançaram a superioridade exigida para a direção espiritual de uma nação. O nosso Brasil, por exemplo, está sob a proteção do nosso querido irmão Ismael. E cada país possui o seu protetor. E cada planeta habitado possui o seu guia espiritual, assim como acontece na Terra, sob a direção do nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso governador planetário. E os espíritos altamente evoluídos, eles agradecem a Deus pela oportunidade de servir. Por isso, irmãos, esse é o caminho que cabe a cada um que necessita seguir para aqueles que desejam encontrar o reino de Deus dentro, de si mesmo. Se uma nação deseja atrair bons espíritos, ela precisa acabar com as guerras, com o roubo, com os escândalos, criar meios de uma educação coletiva para o seu povo, investimento no homem, de modo que ele trabalhe com honestidade, com amor, em auxílio ao seu próximo. Um planeta de expiação e provas, ele está nessa condição pelos espíritos que ali habitam, porque eles possuem essa condição. Nada acontece por acaso. E se cada um de nós sabe que atrai irmãos pelas próprias sintonias, quando passamos pela reforma moral, os irmãos que vão vibrar na mesma sintonia, que já não vibram nessa sintonia, eles se afastam. E os que vão vibrar na nossa nova sintonia, eles vão ficar juntos de nós. Nós mudaremos a nossa sintonia, a nossa afinidade. Portanto, se queremos ser ajudados por esses espíritos superiores, queremos ter ao nosso lado vários espíritos superiores, devemos sim fazer jus a isso. Compete a cada um de nós trabalhar pela sua reforma, todos os dias e incansavelmente, até que a luz brilhe, descortinando em nós o roteiro da felicidade. Comecemos a pensar no amor, viver o amor e a caridade, a perdoar. O amor, como disse nosso querido apóstolo em sua primeira epístola, ele cobre a multidão de pecados. E é esse amor que devemos procurar, sentir em todas as nossas atividades, para que a vida cresça em nossos corações, revelando a centelha divina que habita em nós. E aí teve uma parte que eu deixei aqui no livro, que eu não quis resumir, porque eu peguei todas as questões e contei. Senão ficariam 32 questões, a gente fosse lendo todas elas, ficaria um tanto quanto cansativo. Mas uma parte eu deixei para ler sim, porque é uma dúvida muito grande, até nossa mesmo, foi de Kardec, com certeza é nossa. Poxa, se o amigo é um amigo evoluído, um espírito protetor é um espírito protetor evoluído, poxa, ele não tem tantas outras coisas, ele não está em outro local, como é que ele está ao nosso lado todo o tempo, ele nos ouve todo o tempo? Temos essa mania, de achar que as pessoas não nos ouvem, Deus não nos ouve, a gente ora e eles ouvem todo o tempo e nos respondem. Somos nós que temos dificuldades em escutar a resposta. E aí eu quis deixar esse trecho para ler na íntegra, porque é uma resposta de Santo Agostinho. E ele nos diz: ah, se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselheis isto? Entretanto não o fizestes. Não te mostrei o abismo, contanto neles te precipitastes. Não fiz ecoar a tua consciência a voz da verdade?
Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa tenra intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar o nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarás vossas provas e mais felizes tornais as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto esta meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como um pai pelo filho, alegra-se quando o vê no bom caminho. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurais estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens. Médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruís os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis deste modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para que repartirdes com os vossos irmãos, senão para que fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Belas palavras de nosso querido irmão Santo Agostinho. E é verdade, eles nos intuem todo o tempo, né? Me veio aqui na cabeça, só pra gente finalizar, a gente fala, não, a gente ora, eles não escutam. E aí eles nos respondem a gente que não escuta. E aí sabe o que eles fazem? Eles orientam um irmão nosso, um amigo do trabalho, um familiar. E aí a gente conta um problema para alguém, aí a pessoa fala, nossa, por que você não faz assim? E a gente pensa, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, foi o nosso querido irmão protetor, que por a gente não escutar o que ele está dizendo, ele foi ali e falou para o outro contar pra gente. Que possamos sim, irmãos, escutar todo o tempo, aproveitar essa bênção que Deus nosso Pai nos deu, que é esse irmão que está ao nosso lado, esse espírito protetor ao nosso lado, que vela por nós. Que a paz do Mestre, queridos irmãos, envolva todos nós, que vibremos todo o tempo o máximo que consigamos em sintonia com esses nossos irmãos, conversemos com eles. Como Santo Agostinho disse, procure-nos, fale, que possamos procurá-los, abrir o nosso coração, eles nos conhecem, e pedir orientação para continuarmos a nossa caminhada com alegria no coração, com bom ânimo, com esperança, porque como disse nosso querido irmão Chico Xavier, tudo passa. A alegria, sim, ela sim é eterna. E o bem sempre vence. Então, que possamos utilizar desses instrumentos e agradecer todo dia ao nosso Pai Criador por mais essa oportunidade. Um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço fraterno e fiquem em paz.